Bom dia! Tudo bom, queridos? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é a aula de número 13 do seu caderninho pedagógico, aula de matemática. E o tema da aula de hoje será operações com frações, adição e subtração. Vamos lá? Como somar frações? Vamos aprender? Somar frações com denominadores iguais é bem simples. Considere as frações. Vamos utilizar as frações 3 meios e 5 meios. Nas duas frações, o denominador é o mesmo, que é o número 2, não é? Então, vamos aprender? Vamos somá-las. 3 meios mais 5 meios. Ou seja, a primeira coisa que você tem que observar são os denominadores. Neste caso, em ambas as frações, os denominadores são 2. Então, temos que repetir o número 2. Você repete o denominador, como na regrinha, ó. Repete o denominador, ok? Quando você tem duas frações com denominadores iguais, você repete o denominador. E depois? Depois é só somar os numeradores. Quem são os numeradores? 3 da primeira fração mais 5 da segunda fração. 3 mais 5, 8. E o denominador 2 você repete novamente no resultado. Então, você teve 8 meios como resultado. Só que aqui, vocês observaram que tem o 4 no final? Por quê que eu coloquei 4 no final? Isso aqui é uma regrinha. Ou seja, aqui a fração ela foi simplificada. Isso mesmo. Quando você chegar em um resultado de adição de frações com denominadores iguais e você observar que no resultado o numerador é divisível pelo denominador, você vai realizar uma divisão. Ou seja, aqui eu dividi 8 por 2 e cheguei ao resultado de 4, porque 8 dividido por 2 é 4. E por que 8 é divisível por 2? Ou seja, 2 vezes 4, 8. E também, ou seja, se você quiser trocar a ordem, 4 vezes 2 também é 8. Então, 8 é divisível por 2, porque eu chego no resultado 4. Você pode simplificar a fração, caso o numerador seja divisível pelo denominador. Vamos prosseguir? Conclusão. Ao somar frações com denominadores iguais, mantemos o denominador e somamos os numeradores. Ou seja, vamos revisar aqui, ó. Vamos usar novamente os exemplos. 3 meios mais 5 meios. O que você fez? Você repetiu o denominador, 2. Por quê? Porque em ambas as frações o denominador é 2. Então, você repete ele. E depois você somou os numeradores, ou seja, 3 da primeira fração mais 5 da segunda fração. 3 mais 5, 8. E o denominador 2 você repete no resultado. No final, eu simplifiquei, como já expliquei para vocês, 8 dividido por 2, 4. Pronto? Vamos prosseguir. Agora, vamos treinar com imagens. Isso mesmo. Adição, frações com denominadores iguais. Nós vamos treinar agora representando as frações nas imagens. 1/5 mais 3/5. Vamos representar essas frações nas imagens. 1/5, ou seja, você pegou um inteiro, dividiu em 5 partes e usou uma, mais 3/5, ou seja, você pegou outro inteiro, também dividiu em 5, mas utilizou apenas 3 partes. Qual será o resultado? Vamos descobrir? Vamos relembrar primeiro, ó. Para resolver essa adição, você mantém o denominador e soma os numeradores. Então, vamos lá, ó. 1/5, ou seja, 1
que é da primeira fração, mais 3/5, ou seja, 3 da segunda fração. Então, aqui você realizou a adição do primeiro numerador 1 com o segundo numerador 3. Então, no final, você fará 1 mais 3. Quanto que é 1 mais 3? Não é 4? Vamos lá? Olhem o resultado no desenho. 1 mais 3 é igual a 4, ou seja, 4/5. No final, você teve a fração representada na imagem, 1 inteiro dividido em 5 partes, no qual você utilizou 4. Por isso que o resultado de 1/5 mais 3/5 é igual a 4/5. O que eu fiz aqui? A mesma coisa lá atrás que eu fiz com os números. Eu repeti o denominador, que nas duas frações são iguais, que é o número 5, e somei os numeradores. 1 mais 3, 4. 4/5 é a minha fração. E termina aqui, porque 4 não é divisível por 5. Revisando frações com adição, em que os denominadores são iguais. Vamos lá, eu vou utilizar 8/2 mais 12/2. A primeira coisa é observar os denominadores. São iguais nas duas frações? Sim, então você repete. 2. A segunda coisa é somar os numeradores. 8 mais 12, 20. Observando o resultado, 20/2, você observa que 20 é divisível por 2. 20 dividido por 2, eu chego no resultado de 10. Por quê que 20 é divisível por 2? Porque 2 vezes 10 é 20. Pronto? Vamos ao segundo exemplo. Agora vou utilizar uma fração a mais, mas é a mesma coisa. 1 13avos mais 5 13avos mais 3 13avos. A primeira coisa a ser observada aqui, no segundo exemplo, são os denominadores. Eles são iguais em todas as frações? Sim. Então, você repete o 13. E depois você soma os numeradores. No caso, 1 mais 5 mais 3. Você chega ao resultado de 9. Qual é o resultado da soma, então, ou seja, da adição dessas frações? 9 13avos. E 9 não é divisível por 13, então a fração termina aqui. A adição termina aqui. Vamos lá? Como subtrair frações? Já aprendemos a adição. Agora vamos aprender a subtração. Subtrair frações com denominadores iguais é bem simples. Considere as frações. Vou utilizar aqui as frações 5/7 e 3/7. Ambas possuem o mesmo denominador, que é 7. Vamos subtrair 5/7 menos 3/7. Primeira coisa a ser observada, do mesmo jeito que foi feito na adição, você fará aqui na subtração. Porém, você irá subtrair os numeradores. Então, a primeira coisa é observar os denominadores. São iguais? Sim. 7, né? Então, eu vou repetir o denominador 7. E depois, eu vou subtrair, ou seja, o primeiro numerador, 5, menos o segundo numerador, 3. 5 menos 3, 2. Então, você chega no resultado de 2/7. Assim é a subtração, com frações que possuem o mesmo denominador. 2 não dá para dividir por 7 porque não é divisível, então fica desse jeito o resultado, 2/7. Vamos lá? Conclusão. Agora é a conclusão da subtração. Dessa forma, mantemos o denominador, o número de baixo, e subtraímos os numeradores, números de cima. Vamos lá? 5/7 menos 3/7. Vamos revisar.
Primeiro, eu olho o denominador. Nas duas frações, qual é o denominador? O número 7. Então, você vai repetir o número 7. Depois, você vai subtrair os numeradores. 5 menos 3. Qual é o resultado? 2/7. E 2/7, aqui eu termino a minha subtração, porque 2 não é divisível por 7. Compreenderam? Então, esse é o resultado, 2/7. Vamos prosseguir? Agora vamos treinar com imagens. Assim como nós treinamos na adição, vamos treinar na subtração com imagens. Subtração. Fração com denominadores iguais. Vou utilizar aqui duas frações, 3/5 menos 1/5. Vamos representar nas imagens? 3/5, ou seja, um inteiro, dividido em 5 partes, e você utilizou 3, menos 1/5, ou seja, outro inteiro, também dividido em 5 partes, mas você só utilizou 1. Então, o que você fez? Você pegou o numerador da primeira fração, que é 3, e subtraiu o numerador da segunda fração, que é 1. Qual será o resultado dessa subtração? Vamos lá? Vamos relembrar. Para resolver essa subtração, você mantém o denominador e subtrai os numeradores. Vamos observar? Olha só, o que eu fiz? 3 da primeira fração menos 1 da segunda fração. Ou seja, 3 menos 1, quanto que é 3 menos 1? 2, não é? Então, o resultado no final, vamos lá? Olhem o resultado no desenho. 3 menos 1, quanto que vai dar? 2/5. Isso mesmo, por quê? Na primeira fração, 3/5, você subtraiu o numerador 3 do numerador da segunda fração, que é 1/5, ou seja, 3 menos 1. Você chega no resultado de 2/5, porque 3 menos 1 é 2. E no final, você ainda tem um inteiro dividido em 5 partes, no qual você agora utilizou com o resultado apenas duas partes desse total. Vamos prosseguir? Revisando frações com subtração, em que os denominadores são iguais. Vamos revisar. Aqui eu vou utilizar no primeiro exemplo 12/2 menos 8/2. É a mesma coisa. Primeira coisa, os denominadores são iguais nas duas frações? Sim. Então, eu vou repetir. 2. Segunda coisa, você vai subtrair os numeradores. 12 menos 8, 4. E 4 é divisível por 2? Sim, porque 2 vezes 2, 4. Então, 4 dividido por 2, 2. Ou seja, depois que você fez a subtração das frações, você chegou no resultado de 4/2. Aí você percebeu que 4 é divisível por 2, porque 2 vezes 2, 4. Então, você simplificou a fração. 4 dividido por 2, 2. Vamos ao segundo exemplo. Aqui também vou utilizar uma fração a mais, mas é a mesma coisa. 5/13 menos 3/13 menos 1/13. Primeira coisa, os denominadores são iguais nas 3 frações? Sim, né? Então, você repete o denominador, ó, 13. E agora, você subtrai os numeradores. 5 menos 3 menos 1, que vai ser 1. Ou seja, qual é o resultado final? 1/13. E aqui eu não tenho como dividir, né? 1 por 13. Então, a fração termina aqui. Viu como é fácil? Bom,
essa foi a aula de hoje. Vocês aprenderam adição e subtração com frações que possuem o mesmo denominador. Assistam o vídeo novamente e, em caso de dúvidas, perguntem a tia no WhatsApp. Um beijo grande e até a próxima aula!